Estamos de volta e agora a gente conversa com o mastologista, integrante do Corpo Médico do Hospital de Câncer de Mato Grosso, o Luciano Flores Belo. A gente aproveita sempre o mês de outubro para estar falando sobre o câncer de mama, o que é o câncer de mama e o que a gente pode fazer para prevenir, ou até mesmo ter uma detecção precoce da doença. Mas, na verdade, a gente devia falar o ano todo, né? A gente tenta falar sobre o câncer o ano todo, mas esse espaço que vocês dão, esse espaço da mídia, isso é fundamental. Então, assim, o câncer de mama ele é um tumor, né? Ele acaba desenvolvendo na mama e que não exerce a função que, teoricamente, a célula da mama exerceria. Então, ele é um crescimento desorganizado, desordenado de células em uma determinada região, e se não tratar adequadamente, essa célula pode passar para outros órgãos, pode passar para o fígado, pode passar para a coluna, pode passar para o pulmão, e fica mais difícil de tratar. Então, quando a gente fala de câncer, e especificamente do câncer de mama que a gente está falando, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado e melhor o tratamento. Então a gente aproveita a oportunidade para estar orientando as mulheres da importância do autoexame, da importância da realização da mamografia após os 40 anos, da importância da realização da ultrassonografia naquelas mulheres dos 20 aos 40 anos que ainda não têm indicação de fazer a mamografia, da importância de se examinar as mamas numa consulta ginecológica. Então, aquela consulta de rotina que a mulher vai fazer com o ginecologista, que geralmente é uma vez por ano, que seja feita também o exame clínico das mamas por um profissional de saúde, ou até mesmo naquelas mulheres que utilizam o Sistema Único de Saúde, que seja feita por uma enfermeira, mas que seja feito por um profissional de saúde. Dessa forma, nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce. Então, eu consigo identificar um nódulo de mama, um câncer de mama, numa fase inicial. Então, é muito mais fácil eu tratar e ter um bom resultado num tumor de mama até 3 centímetros do que o tumor de mama com 5, 6 centímetros, naquelas mulheres que não fazem exame. Doutor Você quer Luciano, perguntar? quando a gente fala do autoexame das mamas, gerou-se uma polêmica, dizendo que quando a gente faz o autoexame e percebe que algo é normal, é porque esse nódulo já está num tamanho avançado. O que você pode Sim. falar com a gente a respeito disso? Na verdade, Júlia, o autoexame, o exame clínico da mama, a maior parte das mulheres consegue identificar o nódulo acima de 2 centímetros. Na verdade, eu preferia ter um diagnóstico um pouco mais precoce, um tumor de 1 centímetro, de meio centímetro, que a gente consegue identificar isso apenas com ultrassom e com mamografia. Mas a gente não pode esquecer que o nosso país ele tem várias realidades. Você tem a realidade hoje da paciente do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes não tem acesso ao profissional, muitas vezes não tem acesso à mamografia e que não faz o autoexame, que é aquela mulher que eu te falei que chega com um tumor de 5 centímetros. E tem aquela paciente que, também do SUS, que faz o autoexame, identifica o tumor de 2 centímetros e vai procurar um profissional. Então é melhor, ainda é melhor, que eu faça o tratamento de uma paciente com 2, 3 centímetros que essa com 5. É óbvio que eu quero identificar esse tumor cada vez mais precoce. Então, eu queria, muitas vezes, identificar um tumor de 0,3, 0,4. Isso a gente vê muito no consultório privado, que é aquela mulher que vai todo ano, que vai ao ginecologista, que faz mamografia todo ano. Então, essa mulher, eu tenho um diagnóstico mais precoce. Agora, aquela mulher que não consegue assistência, não consegue assistência no Sistema Único de Saúde, pede um exame para ela, demora 6 meses para fazer, é melhor que ela faça o autoexame. Então, é muito melhor ela identificar o tumor com 2 centímetros do que identificar ele com 5 centímetros. Quando a gente detecta um tumor desse tamanho, doutor Luciano, sempre a indicação é cirurgia, sempre essa mulher precisa de uma mastectomia, isso é correto. Então, Júlia, nem sempre. Antigamente, a mastectomia era o tratamento de rotina, né? Você identificava o tumor, independente do tamanho,
o tratamento era a mastectomia. Hoje em dia, não. Hoje, quando identifica um tumor, mesmo ele sendo um tumor grande, digamos, maior do que 3 centímetros, a gente pode fazer, antes da cirurgia, pode fazer a quimioterapia. Então, hoje nós utilizamos o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, que diminui o tamanho do tumor. O resultado final é o mesmo. Então, se a paciente inicia com a quimioterapia ou se ela inicia com a cirurgia, no final o resultado é o mesmo. Então, quando o tumor é muito grande, nós optamos por iniciar o tratamento com a quimioterapia, porque a quimioterapia faz com que diminua o tamanho desse tumor, aí sim eu consigo fazer uma cirurgia conservadora, ou seja, eu não preciso tirar a mama dela. Eu posso tirar só a região onde era o tumor, com um pouquinho de tecido mamário em volta. E quando a gente pensa num caso mais extremo, né, que a gente precisa fazer toda a retirada da mama, quanto tempo essa mulher vai fazer a reconstrução, doutor? Sim, sim. Hoje em dia, nós temos, hoje o mastologista tem técnicas de reconstrução mamária. É lei, né? A mulher ela tem hoje, amparada por lei, ela tem o direito de fazer a reconstrução mamária no intraoperatório, no ato da cirurgia ou após a cirurgia. Tem mulheres que falam, doutor, eu quero tirar minha mama, não quero fazer reconstrução, quero fazer todo o tratamento e depois eu penso se eu vou fazer reconstrução ou não. É um direito que ela tem. Ou não, a mulher fala, olha, é um tumor avançado, vai ter que tirar toda a mama, eu não quero ficar sem a mama, eu quero fazer uma reconstrução. Então ela pode fazer essa reconstrução imediata, com colocação de prótese, ou tirar tecido das costas ou da barriga e preencher aquele espaço. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro, a técnica de oncoplastia, que é a plástica associada ao tratamento oncológico, ela nunca fica igual a uma cirurgia estética de mama. Então não adianta a mulher também achar que ela vai fazer uma reconstrução mamária e vai ficar que nem uma mulher que não tinha câncer e colocou uma prótese mamária. Não fica igual, mas fica muito bom, dá uma estética boa, não fica mutilada, né? Porque a mastectomia é uma mutilação, então isso traz um trauma psicológico muito grande também. Mas nós temos hoje essas técnicas. Aqui em Cuiabá a gente faz constantemente. Doutor, a gente viu casos de celebridades, por exemplo, a Angelina Jolie teve, né, um histórico na família e acabou optando por retirada das mamas como uma forma de... Isso. falar sobre isso. Júlia, hoje 20% dos tumores mamários eles são relacionados à parte genética, 80% não. Hoje nós temos muitos marcadores muito específicos para o câncer de mama. No caso da Angelina Jolie, ela fez a dosagem desses marcadores tumorais, identificou que ela tinha alteração genética para o desenvolvimento do câncer de mama. A probabilidade dela desenvolver o câncer de mama em um futuro próximo, em 5, 10 anos, era de mais de 90%. Então ela optou na retirada do tecido mamário e a colocação de prótese. Nós fazemos isso aqui no Brasil também. Então aquelas mulheres que têm um histórico familiar importante em relação a câncer de mama, mãe com câncer, irmã com câncer, tia com câncer de mama, né? Eu falo, a correlação ela tem que ser o mesmo tipo de câncer. Nós temos hoje condição de fazer esse mapeamento genético, identificar se essa paciente tem ou não tem essa alteração genética e propor esse mesmo tipo de tratamento, de fazer a mastectomia com colocação de prótese. É lógico, aquela mulher que não tem alteração genética, nós não indicamos isso. Não adianta você chegar e falar, olha, eu tive um câncer de mama, eu quero tirar as 2 mamas e colocar prótese. O risco é muito grande, pode acontecer de você ter rejeição da prótese, você vai ficar sem as 2 mamas de uma forma desnecessária. Então hoje nós priorizamos dessa forma. A pessoa faz o teste genético positivo, indicação de mastectomia profilática, ou seja, tira-se as 2 mamas e coloca-se a prótese. E nesses casos, a gente está dizendo de uma forma de prevenção, né? A gente também falou da detecção precoce como uma forma de garantir que essa paciente que está com câncer tenha uma taxa de sucesso elevada,
né, no que diz respeito ao tratamento. E quando a gente pensa em reincidência, doutor, descobri cedo, fiz o meu tratamento, ou passei por uma mastectomia, foi necessário que isso ocorresse, eu tenho chance de reincidir com essa doença, ou o câncer ele pode aparecer em algum outro local, por exemplo, se for o caso? Júlia, pode acontecer as duas coisas, né? O mais comum é a pessoa ficar curada e não ter a recorrência da doença e nem ter o que a gente chama de metástase, que é aparecer em outro local. Então, o mais comum é a pessoa fazer o tratamento e ela não vai ter mais o câncer de mama para o resto da vida. Vou dar o exemplo da minha tia. Eu tenho uma tia que teve câncer de mama. Minha mãe elas são em seis mulheres, minha mãe mais 5, e minha tia teve, não é genético, foi esporádico. Ela entrou naqueles 80% dos casos de câncer de mama que são esporádicos. Ela teve um câncer de mama, fez um quadrante que tirou só um quarto da mama, e 5 anos depois ela teve um novo câncer de mama. Fez novamente a cirurgia, dessa vez retirou a mama e colocou prótese, e hoje está muito bem, obrigado. Isso tem mais de 10 anos. Então, ela foi um caso que teve uma recorrência da doença, mas isso é raro. E tem casos que a pessoa trata e depois de um determinado tempo descobre que está com nódulo no pulmão, que está com nódulo no fígado e tem que voltar a fazer o tratamento, tem que voltar a fazer a quimioterapia. Mas, graças a Deus, 90% ou até mais do que isso, não tem nenhuma dessas duas situações. Tratou, está curada, vai continuar a vida normalmente. E durante quanto tempo é aconselhável o acompanhamento médico para checar se está tudo bem, né? Se a saúde está ok, se eu preciso dar atenção para alguma outra área? Então, qual que é o protocolo que a gente tem nesse sentido? Eu costumo dizer aquela mulher que não tem nada. Eu não tem nada na mama, não tem nódulo, não tem cisto. O acompanhamento é anual. Então, ela pode ir uma vez por ano no ginecologista ou no mastologista, né? Mas assim, ela vai fazer anual. A partir do momento que você faz um exame e existe uma alteração, e essa alteração benigna, ou seja, não é câncer, mas existe uma alteração benigna, eu recomendo que encurte esse acompanhamento. Então, passa-se a fazer o exame clínico e o exame ultrassonográfico, uma mamografia que seja, a cada 6 meses. Então, aquelas mulheres que não têm nada na mama, que é só rotina, uma vez por ano já é suficiente. Aquelas mulheres que existem alterações benignas na mama, eu recomendo que faça-se a cada 6 meses. E quem passou pelo tratamento, né, que precisou ser Aham. submetida à quimioterapia, à mastectomia, como que funciona o protocolo de atendimento dessas mulheres? Por quanto tempo elas vão ser acompanhadas, vamos dizer assim? Então, geralmente, o tratamento é 1 ano. Se a gente for pegar cirurgia, quimioterapia e radioterapia, o tratamento por si só, ele demora 1 ano. Neste 1 ano, ela vai ser acompanhada praticamente mensalmente. Então, todas as vezes que ela vai ao médico fazer quimioterapia, ou ela sempre vai estar fazendo alguns exames e vai estar sendo acompanhada mensalmente. Terminou o tratamento, passou esse ano que ela fez o tratamento, a gente recomenda que ela seja avaliada a cada 6 meses por 5 anos. A gente diz cura, fala de cura após 5 anos de controle. Então, fez o tratamento, durante o tratamento ela vai ser vista mensalmente, depois do tratamento, depois desse primeiro ano, ela vai ser vista a cada 6 meses por 5 anos. A alimentação que a gente tem, doutor, ela tem alguma ligação com o fator surgimento de câncer? A alimentação influencia de alguma maneira? Com certeza. Hoje, os alimentos ricos em gorduras saturadas, muito produto industrializado, né, com muita química, conservante, isso influencia sim. Existem alguns trabalhos demonstrando que as pessoas que têm esse tipo de alimentação, elas têm uma probabilidade maior no desenvolvimento do câncer de mama. A gente compara isso com hoje o maior país que tem câncer é os Estados Unidos, né? E ali é muito fast food, né? Então é muita comida industrializada. Uma forma de você prevenir, ou pelo menos tentar diminuir a incidência do câncer de mama, é ter uma alimentação rica em frutas, verduras, hidratar bastante. E outras duas coisas. A gente fala de alimentação, mas é tabagismo e álcool. Então, o uso excessivo de bebida alcoólica também aumenta, sim, a incidência, a estatística do câncer de mama. Você tomar uma cerveja ou tomar um vinho no final de semana,
Não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. É aquela pessoa que tem o hábito de tomar todos os dias, de beber grandes volumes de bebida alcoólica. Então, isso sim aumenta a probabilidade. E o tabagismo? O cigarro, além de câncer de pulmão, de laringe, de traqueia, pode também desenvolver o câncer de mama. O uso de anticoncepcional tem alguma relação nesse contexto ou não? Não tem, Júlia. Já tem vários trabalhos mostrando que não tem. No começo, quando começou a falar de terapia hormonal e câncer, tem 2 trabalhos que citam o anticoncepcional com o aumento da incidência do câncer de mama, mas são trabalhos que não têm uma relevância tão grande no meio científico. A maior parte dos trabalhos que nós temos não tem correlação do uso do anticoncepcional com o câncer de mama. Existe a correlação da terapia hormonal naquelas mulheres que estão na menopausa, que fazem o uso do hormônio por mais de 10 anos. Essas mulheres, esse grupo de mulheres tem uma incidência um pouco maior no desenvolvimento do câncer de mama que o outro grupo, mas anticoncepcional não. Doutor Luciano, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela. O assassinato na Casa Barão narra a vida de um jornalista que investiga uma organização criminosa que, por sua vez, subverteu os princípios éticos da maçonaria para tentar omitir um segredo místico da instituição. Por causa disso, acabam contaminando os valores virtuosos daquela loja maçônica. Porém, um grupo de pessoas justas vira o jogo e restabelece os pilares da legalidade. A disputa dantesca que se travou nas últimas décadas entre os maçons corruptores e os maçons da Academia Mato Grossense de Letras desemboca no desmantelamento de uma estrutura imoral arraigada à política mato-grossense. Porém, antes de o jornalista Benjamin Ribeiro conseguir desvendar o mistério da trama e identificar as vítimas, que ainda não tinham sido assassinadas, vidas foram prejudicadas e até ceifadas pelo grupo dos maçons decaídos. A obra é escrita pelo cuiabano Marcelo Leite Ferraz. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, foi contemplado pelo Prêmio Mato Grosso de Literatura em 2017, pelo romance O Assassinato na Casa Barão. Além deste, o autor já escreveu outros 6 livros, sendo eles uma coletânea de poesias. Intervalo comercial e a gente volta em instantes.